Boa noite, paz seja convosco. Boa noite a você que nos acompanha aí na tua casa, nesse jeito diferente de ser igreja, através dos nossos cultos online. Esse é um momento que nós estamos vivendo como igreja e nós cremos que algo pode acontecer através desses tempos, desses dias em que nós estamos aí passando por essa pandemia. Quero pedir a bênção de Deus sobre a tua casa agora, a proteção de Deus sobre cada lar, sobre cada família. Quero começar este momento da palavra desejando e orando pela tua casa e pela tua família. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar agora cada casa, cada lar, cada família, que nessa noite, meu Deus, através das redes sociais, abre, ó Deus, um canal, uma porta, para que a tua palavra possa ser pregada. Ó Pai, não só agora, mas quando as pessoas visualizarem este vídeo, em algum momento, a qualquer tempo, que a unção do Senhor possa alcançar, a unção de Deus que se renova, possa ir ao encontro agora de cada família, em nome de Jesus. Nós te pedimos que sobre cada casa haja agora a presença do Senhor, a unção de Deus, que o sangue do Cordeiro de Deus, a exemplo do povo de Israel que foi protegido por aquela praga da morte, quando estava ali o sangue nos umbrais daquelas portas, que assim seja agora também em cada casa, em cada família, em cada lar. Eu declaro proteção de Deus, bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 em diante, ao relato do trecho da Sagrada Escritura que nós vamos ler. Mas antes, eu quero contextualizar o momento que nós estamos vivendo. Há algum tempo nós estamos trazendo as palavras de encorajamento, palavras de Deus, que tem a ver com o momento que nós estamos vivenciando. Mas há pouco tempo agora, eu tive que sair da minha casa e por acaso passei em frente da casa de uma pessoa que frequenta a nossa igreja. E ela mandou me chamar, cheguei até a janela e ela disse: pastor, eu estou precisando muito ir à igreja. Eu estou a perigo de uma depressão. Este foi o testemunho, o relato dessa pessoa. E quantas pessoas que talvez a gente não tenha essa informação? Quantas pessoas que talvez estejam passando por momentos semelhantes a dessa pessoa que me confidenciou a importância que é estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Mas não só ela, esse momento que nós estamos vivendo agora, porque de repente as pessoas tiveram que romper com as suas rotinas, tiveram que afastar dos seus amigos, dos seus familiares, tiveram que deixar de sair de casa. O coronavírus obrigou todo mundo a mudar de hábitos. E tem estudos, existe agora os especialistas, já talvez não só preocupado com a doença em si, mas com os efeitos colaterais, os desajustes, as consequências que essa situação que nós estamos vivendo, as consequências que cada um de nós pode sofrer. Existem as consequências econômicas, que está sendo aí defendida pelo presidente, mas existem também as consequências psíquicas. E apesar de nós estarmos vivendo num tempo de conectividade, um tempo que nós temos os celulares nas nossas mãos, um tempo que nós temos a internet, o ser humano, ele precisa de uma interação social, ele precisa de um contato. E a sensação de não poder sair de casa, com pessoas que talvez a gente ali no lugar onde a gente mora, vizinhos,
dizendo essa sensação de não poder sair, assim, de motivo banal, mas esse pensamento pode também gerar ali uma melancolia, uma tristeza, essa sensação de que nós não temos uma liberdade, a sensação que a gente não tem controle sobre o que está acontecendo, e fica então essa pressão no ar. Existe ainda os estudos dizendo algo que dá para vir, etc. E a Organização Mundial da Saúde ficou muito preocupada com esse tipo de situação. Então lançou esses dias uma cartilha com recomendações de coisas que deveriam ser feitas dentro de casa para que essas consequências psicológicas não possam ser sentidas. A própria OMS, ela diz que o confinamento pode trazer sentimento de tédio, de raiva, angústia, ansiedade. E também existem consequências assim complicadas que podem gerar até quadros mais avançados, de depressão, crise de pânico, inclinações aos vícios, né? Se a pessoa talvez tenha uma predisposição a isso. E essa situação fez então com que um alerta se acendesse para todas as pessoas e os profissionais dessa área da saúde mental. E tem aqueles também que não puderam se isolar, os profissionais de saúde, que talvez queriam estar em casa, protegidos, mas tem que sair. Pessoal da área de segurança pública e tem que estar enfrentando essa situação aí do lado de fora. Então trabalha em todos os lados. Tem gente querendo ficar dentro de casa, tem gente querendo sair. Tem até aquela turma que até apregoava, né? Quem dera se o ano pudesse ser cheio de feriados, ou com todos os dias feriado. Virou até enredo de música. Mas o fato é que tem gente com complicações, e aí isso mostra a complexidade que é o ser humano. O ser humano é um ser muito complexo, com necessidades muito mais amplas. Então a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala para evitar informações a respeito da pandemia de fontes que não sejam seguras, principalmente do WhatsApp, quando vem aquelas informações indevidas que não são de fontes confiáveis e geram ali um pânico. Pede também para estabelecer rotinas. As pessoas agora estão com o tempo livre e se não tiver um cuidado com isso, acaba fazendo com que o dia seja improdutivo, e aí vem então essas consequências aí na mente. E sugere até que muitas vezes você procure a ajuda de um profissional. Agora, eu queria que você, nessa noite, pudesse procurar nas Sagradas Escrituras o que a Bíblia sugere a respeito disso. O que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer para vivermos em tempos de confinamento, em tempos de isolamento social. As Sagradas Escrituras, ela é maravilhosa porque é um livro que se atualiza, escrita há muito tempo atrás, e quando você abre, ela se torna tão atual, tão eficaz na sua ação, na sua cura, naquilo que ela se propõe a fazer, que é trazer transformação para a vida do ser humano. Em tempos normais, que não é igual a esse que nós estamos vivendo de pandemia, talvez você tenha passado algum tempo da tua vida em que você também se sentiu fracassado, talvez com vontade de desistir. Quem sabe você também não pensou em jogar a toalha? Quem sabe você também teve algum pensamento assim de fracasso, dizendo eu não vou conseguir. E esse sentimento também gerou dentro de você um desânimo total. E talvez não por causa de um momento de pandemia, mas você quis se isolar, você quis desistir. E a palavra de Deus fala a respeito de um homem que quis se isolar de tudo e de todos naqueles dias. Mas ao mesmo tempo,
ele queria ser reconhecido por Deus. Ele queria ver que a sua luta estava trazendo resultado. E é esse o trecho que nós vamos ler, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 em diante. Diz assim o texto: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias e disse: Assim me faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã a esta hora eu não puser a tua vida como a cada um deles. Porque vendo ele, Elias se levantou e para escapar com a vida, foi e se chegou a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Ele porém foi ao deserto caminho de um dia e foi se assentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e botija de água, e comeu, bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e disse: Levanta e come, porque te será muito longo a caminhada. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. E Deus disse: Sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? Querido, essa é a pergunta de Deus para nós nessa noite. O que nós estamos fazendo em determinado estado emocional que nós estamos vivendo? Foi assim que Deus pronunciou a Elias quando ele estava numa caverna. E é um contraste interessante, porque se você ler o capítulo anterior, Elias estava no auge da vida. Elias era um guerreiro, porque era um profeta conhecido como profeta do fogo, um homem que tinha uma autoridade, um homem que tinha a capacidade de falar as coisas e dizer: Assim diz o Senhor. E ele orou para que chuva não caísse na terra durante o tempo em que ele havia determinado, e assim aconteceu. E agora desafia todos os habitantes, todos os moradores da nação de Israel para um embate, para uma disputa ali no Monte Carmelo. Então convida os profetas de Baal. Baal era um deus cananeu, que por influência de Jezabel, a rainha, estava ali agora sendo cultuado naquela nação. Um Deus que não era o Deus de verdade. E alguém pode dizer: pastor, como pode se afirmar isso? Na realidade, todo ser humano tem uma semente divina dentro dele. Se qualquer um de nós for até uma tribo isolada, que não teve contato com o ser humano ainda, lá da Amazônia, nós vamos nos deparar com essa semente divina exalando. Nós vamos ver os índios adorando as árvores, adorando o sol, a lua, porque todo ser humano veio de Deus. Então ele procura
em preencher este vazio, responder esse anseio divino dentro dele. Ele procura por Deus. E nessas suas buscas, talvez não conseguindo encontrar, ou às vezes se detendo no meio do caminho, ele substitui coisas por Deus, ou até falsos deuses pelo Deus verdadeiro. Tem pessoas que colocam dinheiro, tem pessoas que colocam a sua capacitação, tem pessoas que colocam a sua beleza, tem pessoas que colocam a sua força, tem pessoas que colocam outra entidade no lugar de Deus. E assim eram os cananeus. Eles tinham agora Baal, e eles tributavam a Baal a responsabilidade pela chuva, pela prosperidade, pela colheita. E é por isso então que Elias determina naquele dia e diz: não vai chover, segundo a palavra do Deus de Israel. Era uma maneira do povo entender quem é que controlava as coisas, quem era o Deus que tinha a autoridade. E de repente então, nesse embate, ali foi feito então um altar, um sacrifício. E agora a coisa mais interessante: não caía chuva do céu, mas Elias orou para que caísse fogo, e assim aconteceu. Os profetas de Baal, na sua busca, no seu fervor, na sua crença, também tentaram, mas não deu nenhum resultado naquele dia. Então Elias consegue naquele dia provar a existência, a ação do verdadeiro Deus. Então imagine Elias com sua sensação de conquista, com a sua sensação de triunfo. E não é assim. Tem dia que nós achamos que vencemos o mundo, tem dia que nós achamos que somos os mais competentes, temos dias de vitórias, dias de conquistas. Mas no outro dia, a rainha, que foi ofendida na sua fé, mandou uma ameaça de morte para Elias, dizendo assim: amanhã Elias será um homem morto. Então Elias agora teve medo e ele então foge. Ele foge, ele vai por um caminho de um deserto. Ele estava desanimado. E talvez muitas pessoas se deparam assim, se desanimam porque talvez estejam tentando com uma causa, mas não vê resultado dessa causa. Elias estava ali, depois de tanta demonstração de poder, ainda existiam pessoas que não acreditavam no poder do Deus de Israel. Então tem momentos na nossa vida que nós vamos nos sentir frustrados, vamos desanimar, porque as nossas lutas talvez não surtam efeito de imediato, talvez nos sentimos até mesmo desmotivados, porque não vemos resultado do nosso empenho e do nosso trabalho. Assim aconteceu com Elias. Ele foge e ele vai embora. E nesse caminho de deserto, talvez momentos da nossa vida em que vamos sentir ainda mais dificuldades, porque a fuga, a desistência não é a melhor opção. E nesse lugar então, talvez exausto, ele procura abrigo debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ele então acaba adormecendo quando é surpreendido por um anjo do Senhor. Queridos, talvez alguém possa dizer do outro lado, quando estiver visualizando essa mensagem: pastor, eu tenho dificuldade de acreditar nisso, mas eu já tive experiências com anjos, experiências transcendentais, mas experiências também que é fácil de entender. Talvez é aquela pessoa que chega na hora certa, quando você mais precisa. Talvez é alguém enviado por Deus com uma mensagem, com uma resposta. Eu tenho a história pessoal de um acidente que aconteceu com o meu carro, e o andarilho que estava ali na hora para poder socorrer, para poder atender o telefone, para colocar a mão no meu ombro e dizer que estava tudo bem, e nunca mais ouvi. Então cada um pode ter a sua experiência, mas o anjo apareceu, e esse anjo apareceu e ele tocou em Elias e disse: levanta, come aquela comida. E a surpresa de Elias é que existia pão
cozido sobre as brasas e água fresca. No meio de um deserto, alguém levou aquilo para ele. E aquela comida foi a força que ele precisava para caminhar mais um pouco. E quem sabe você que está ouvindo essa mensagem aí do outro lado, esta palavra não está sendo um pouco de força para você não desistir e continuar mais um pouco na tua caminhada, na tua jornada. A palavra de Deus, ela é o alimento que desceu do céu para as nossas vidas. É o pão vivo. As palavras de Jesus são a nossa força, a nossa esperança. É o que muda a nossa maneira de pensar, reorganiza os nossos pensamentos e coloca fé dentro do nosso coração. Tem um poder vitaminador. Mas a palavra tem que estar cozida com brasas. Uma figura do Espírito de Deus. Uma alusão ao fogo espiritual que tanto falamos na palavra, mas está querendo que nós entendamos que a palavra de Deus, ela tem que ser lida de uma forma diferente. Não é como se ler uma bula de remédio, não é como se ler um livro didático. Você tem que ler sendo aquecido pelo Espírito Santo de Deus dentro de você. Isso vai trazer alimento e força para a tua vida. A água representa, lá em Ezequiel 47 fala que o Espírito de Deus é como um rio purificador. Sabe, o Espírito Santo de Deus que foi enviado a essa terra para nos acompanhar, para nos convencer da justiça e do juízo e do pecado. É aquele que fala. Alguns até dão um nome diferente, diz que é uma voz da consciência, mas o Espírito Santo de Deus na vida de um cristão, ele tem um papel fundamental de convencer, de falar, de instruir, de estar junto, de estar presente. Sabe o que vai te manter de pé na tua jornada? São esses dois ingredientes. A OMS está dando um monte de dica, mas a palavra de Deus está dando a receita. Palavra de Deus. Querido, como eu tenho aplicado isso no meu coração? Como nós temos recebido notícias de pessoas que têm sido alimentadas durante esses tempos difíceis, e isso é que tem trazido combustível. Mas Elias, ele continuou. A força daquela comida foi o suficiente para ele terminar a sua jornada. E ele então vai até Horebe, o monte de Deus. E nesse Horebe tinha uma caverna e ele entra dentro dessa caverna. Parece que a coisa ainda não estava bem resolvida. E dentro dessa caverna, ele começa uma segunda etapa de experiência com Deus. Enquanto lá no deserto, ele recebeu a visita de um anjo. Agora, ele receberia a visita do próprio Deus. Querido, eu quero desafiar você a ter experiências ainda maiores com Deus nesses dias. Sabe, eu queria que você saísse da superficialidade, de apenas ficar assim, na onda, por cima de uma experiência, mas que você pudesse realmente se comprometer em buscar a Deus. A palavra de Deus diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam. E diz mais: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, muito mais do que uma bênção, muito mais do que um alento para a tua alma, muito mais do que deixar um pensamento positivo no teu coração, você pode ter uma experiência muito mais profunda com Deus. Nessa caverna foi quando Deus fala para Elias: o que fazes aqui, Elias? Sabe, pessoas deprimidas, elas querem ficar em lugares escuros, elas querem se esconder. E Deus pergunta para ele, e quando alguém te encontra num lugar que não devia, a pergunta é de espanto: o que você está fazendo aqui? E talvez fosse essa a sensação de Deus, dizendo: o que você está fazendo? Não foi esse o lugar que Deus colocou. Não é esse o projeto de Deus para a nossa vida. Sabe, Deus quer que nós voltemos para aquele estado
de atividade. Sabe, o mesmo Elias do capítulo anterior, cheio de fé, de ousadia. Este é o normal, e é este o normal para a nossa vida. Quando nós costumamos até espiritualizar as coisas que nós estamos vivendo e dizendo, talvez é da vontade de Deus que eu esteja assim, talvez nós acostumamos até a espiritualizar o negócio e dizer, isso é um karma, isso é uma necessidade que eu tenho que passar para melhorar. Deus está dizendo, você não precisa estar neste lugar. Deus está questionando a decisão de Elias. E Deus então tem essa conversa pessoal com ele, porque Deus queria ouvir as queixas dele. A palavra de Deus diz em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que ainda não sabe. Deus deseja ter um relacionamento conosco, e aqui então ele fala, ele vai ouvindo, não que Deus não soubesse, mas que ele queria ouvir. E é assim também que Deus quer com cada um de nós. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a orar. Orar não é repetir versos, orar não é pegar palavras que têm algum tipo de poder mágico, como se Deus fosse obrigado. Não, é você se relacionar com Deus, é você abrir o teu coração, mostrar o que está te preocupando, mostrar ali o que está acontecendo, e Deus vai falar. E a coisa mais interessante, querido, é que essa caverna estava exatamente no monte onde Deus se manifestava, no Monte Horebe. E é interessante porque não tem nada por acaso na palavra de Deus. Elias não foi para um lugar de pecado, Elias não foi para um lugar que Deus não habitava, mas ele foi para o lugar onde Deus se manifestava. E talvez tenha um monte de gente que vai para o lugar onde Deus se manifesta, mas continua dentro da caverna. Tem pessoas indo às igrejas, entram e saem, sejam elas evangélicas, católicas, mas estão lá dentro da caverna, estão indo, estão voltando, mas estão longe de Deus. Ninguém imagina que essa pessoa está perdida dentro de uma igreja. Quem podia imaginar que Judas era um dos seguidores de Jesus? Estava ali o tempo todo, teve o melhor pastor, teve o melhor ensinamento, teve as melhores experiências. Ali Jesus curava, fazia sinais, milagres. Ele teve a experiência que eu e você não temos. No entanto, ele foi aquele que no fim da sua vida, ele morreu longe, traindo Jesus, se distanciando dele, apesar de estar todo o tempo ali no monte de Deus, ali na presença de Jesus. E Deus então fala para ele: sai desta caverna. A ordem de Deus é essa. E é muito difícil escutar a voz de Deus quando nós estamos dentro da caverna do cansaço, do desânimo, do medo. Mas quando Deus fala isso, é que Deus está querendo dizer: olha, eu não quero você ir, vem para cá. Foi a primeira ordem de Deus. Não é um lugar de fuga, não é um lugar de abandono, de desistência que Deus espera que sejamos. E Deus então fala com ele o seguinte: suba ao monte, põe-te neste monte perante o Senhor, e é neste lugar que eu e você devemos estar, não fugindo, não na caverna, não se acovardando, mas é preciso estar perante o Senhor. Esse é o nosso lugar. E dentro da caverna, queridos, algumas coisas começaram a acontecer. Aliás, depois que ele sai da caverna, se coloca perante o Senhor. Primeiro, um grande vento impetuoso vem e fende as pedras, as rochas. E Deus não estava ali.
não era o vento do Espírito, era o vento que muitas vezes é soprado nos nossos ouvidos, ventos nos fazendo desistir da fé, ventos de acusações, de mentira, ventos de mensagens dizendo, nossas mesmas, dizendo que nós não vamos conseguir. E esse texto fala que era um forte e grande vento. E às vezes tem coisas que vêm que parecem que são grandes demais, talvez lembranças do passado, acusação, às vezes sentimentos que vêm dentro de nós, sentimentos de solidão, de fraqueza. Mas a palavra de Deus fala que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Ventos são fortes mesmo. Ventos têm o poder de até esculpir rochas. Mas Deus, Ele nos dá força para resistir os ventos. Depois do vento vem então o terremoto. E o terremoto, mal tinha acabado a prova do vento, vem o terremoto. E o terremoto tira tudo do lugar. Nada fica do mesmo jeito. Parece que é aquele momento da nossa vida em que há muita bagunça. Parece que as coisas são abaladas. É aquele momento que parece que quer jogar tudo por terra, quer derrubar tudo no chão. Parece que a gente perde o controle de tudo. E depois de terminar primeiro o vento, depois o terremoto, aí vem um fogo. E esse fogo, qualquer um de nós pode entender que fogo pode começar com uma pequena fagulha. E às vezes é aquele tipo de problema que começou pequeno na nossa mão, mas aí parece que perdemos o controle, vira um grande incêndio. E aquilo que estava verde, de uma hora para outra fica queimado e destruído. Então vem uma prova atrás da outra. E é difícil quando chega dias assim. Talvez, se tivéssemos contextualizando a vida de Elias nos dias de hoje, talvez venha aí então essa praga do coronavírus. Depois talvez venham momentos difíceis financeiros. Depois venham outros momentos com danos psicológicos, etc. E talvez Elias estava ali naquela caverna e ele pudesse dizer assim: eu tenho que enfiar mais adentro dessa caverna, eu tenho que fugir dos problemas. E a nossa tendência é isso, é enfiar cada vez mais, é colocar os pés pelas mãos. Mas só tem uma saída da caverna, e é o caminho por onde a gente entrou. A mesma porta de entrada da caverna é a mesma porta da saída. Nós temos que enfrentar. E é por isso que Deus então estava ali tratando isso com Elias. Depois do fogo, depois do terremoto, do vento, aí uma voz delicada e mansa. E nessa voz estava a presença de Deus. Querido, que coisa interessante. No momento em que talvez a gente pense que nada está acontecendo, é nessa hora que Deus está agindo. Talvez a gente quer barulho, quer movimento, a gente quer, mas Deus está agindo de outras formas. Eu quero profetizar que Deus está agindo agora na tua casa, da maneira que você não pensava que deveria estar fazendo. Talvez você quisesse um terremoto, talvez você quisesse uma mudança brusca, mas Deus já está fazendo através dessa palavra que está entrando dentro da tua casa agora, numa voz mansa, uma voz silenciosa, mas que vai provocar transformação em nome de Jesus. E Deus então fala com ele o seguinte: olha, Elias, você vai sair daqui e você vai ungir o rei da Síria, o novo rei. Você vai ungir o novo rei de Israel e você vai ungir Eliseu para ser um profeta no teu lugar, para te acompanhar. Deus estava querendo dizer para ele o seguinte: Elias, tem muito trabalho ainda a ser feito e você não vai parar. E talvez a psicologia,
na terapia, e ensina a gente a ter uma ocupação. Nós estamos vendo aqui a OMS dizendo a respeito dessas coisas, e a palavra de Deus concorda com isso. Vamos nos ocupar, e ocupar fazendo as coisas certas, as coisas de Deus. E Deus estava dizendo: olha, porque você está parado, tem coisas para serem feitas. E outra coisa, vai ter gente para te ajudar. Você vai levantar Eliseu, ele vai caminhar com você, mas você vai até o fim. Talvez você não sabia, mas Deus é especialista em usar pessoas com problemas. Talvez eu e você já tinha reprovado Elias de cara e dito assim: olha, não serve para mim. Pessoa que está oscilando pode falhar mais à frente. Mas Deus é especialista, porque Deus consegue ver de uma forma que eu e você não conseguimos ver. Ele usou Moisés, que tinha problema no falar, ele era gago. Davi, ele foi usado para vencer o gigante, e foi colocado sobre ele uma armadura que não servia para ele, e ele tirou a armadura e foi sem ela. João Marcos foi rejeitado por Paulo. Timóteo tinha úlceras. Jacó era mentiroso. O rei Davi teve um caso extraconjugal. Abraão era velho demais. Davi era novo demais. Paulo era um perseguidor. Jonas fugiu de Deus. Miriam, irmã de Moisés, era fofoqueira. Marta era muito preocupada. Noé embebedou-se depois que saiu da arca. E o Senhor usou todas essas pessoas, apesar das suas fraquezas. E é por isso que eu sei que Deus pode usar cada um de nós, pode usar você, em nome de Jesus. Deus então manda Elias voltar e servir. Usar um homem falho. Lá em Tiago fala que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, no entanto, extremamente usado por Deus. Ele teve esse momento de crise, e o momento de crise é um momento onde muitas vezes nós falhamos com o Senhor, talvez por falta de fé, talvez por falta de coragem, talvez por coisas dentro de nós que a gente precisa melhorar, e é nesse momento aí que Deus vai consertar isso na nossa vida. Sabe, Elias até que chegou a fazer umas reclamações para Deus. Ele queria dizer que ele estava só, que ele era o único, se sentindo lá a última bolacha do pacote, né? Se sentindo a pessoa única. E às vezes a gente é assim. Às vezes estamos cheios de covardia, às vezes estamos cheios de medo, às vezes estamos profundamente decepcionados. O motivo da fuga de Elias era medo, cansaço, tristeza, decepção, desânimo, seja o que for. Mas uma coisa Elias passou naquele dia e ele venceu. Ele passou pela tentação que eu e você todos os dias estamos sujeitos a ela. E sabe qual é essa maior tentação? Talvez alguém vai enumerar agora e vai dizer: é o dinheiro. Alguém talvez vai dizer: é o poder, é o sexo. Mas sabe qual que é a maior tentação? Foi a tentação que foi feita com Jesus lá no jardim do Getsemane. Foi a tentação que foi proposta para ele lá no deserto. É a tentação de desistir. Desistir. Elias, desiste de viver. Elias, desiste da tua missão. Desiste dos teus sonhos. Sabe, eu quero conclamar você neste momento de pandemia a ser a pessoa mais cheia de fé, de vida e de vontade de viver. A pessoa que está pronta a conquistar, a projetar. Neste tempo que você está dentro da tua casa, é a hora de você maquinar, é a hora de você fazer os planos, onde eles acontecem primeiramente na nossa mente, na organização, e quando sairmos, vamos botar para quebrar. Eles todos vão tornar-se realidade. Sabe, vamos vencer
essa tentação. Isso é um tentado contra o projeto de Deus. E Deus vai dizer: o que você está fazendo nesse estágio? Eu quero você cheio de vida. Você não pode desistir de lutar. Você não pode desistir de Deus. Você não pode desistir de servir a Deus. Ele não queria ser mais profeta. Ele não queria mais viver. Mas a palavra de Deus, a manifestação de Deus, deu a força para ele vencer aquela tentação. Que neste momento agora, você receba essa palavra no teu coração, para que você vença todos os obstáculos da tua vida. Quando enfrentar crise, porque podem vir outras para frente, nós não vamos ficar na caverna. Nós vamos sair da caverna, vamos subir no monte de Deus, na presença de Deus, e vamos fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Creia nisso agora. Queria que você pudesse fazer uma oração a Deus. Queria que você abrisse o teu coração agora. Não olhasse para as suas fragilidades, para os teus medos, por que não deu certo, tentando entender, é de Deus ou não é? Não, esse é um tempo que Deus me dá, para mim renovar as minhas forças, para mim renovar a minha fé, e para mim ir até o fim. Fala com Deus agora, aonde você estiver agora, abre o teu coração, e coloque-se diante do Senhor. Apesar de todas as crises, apesar de todas as deficiências, de todos os pensamentos, Deus tem grande obra para cada um de nós. Deus tem poder para se manifestar através da nossa vida. Fala com Deus agora. Maior para a tua vida e para a tua existência. Creia nos sonhos que está dentro do teu coração, que você sabe que foram impulsionados por Deus. Que nestes dias eles sejam empoderados pela esperança, pela fé, pela crença. Em nome do Senhor Jesus, lança por terra agora todos os teus impedimentos que são causados pelos seus pensamentos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a força, que aquele que nos chamou é maior, vai nos dar a condição e a capacitação para enfrentarmos todos os momentos adversos na nossa vida. Meu Deus, eu profetizo nesta casa, o Senhor usando essa vida para ser um agente de bênção e de transformação. Eu profetizo o Senhor usando essa pessoa para ser um arauto do Senhor dentro de casa, para profetizar vida e paz e alegria, para declarar a salvação. Meu Deus e meu Pai, eu declaro a instrumentalização de Deus sobre cada vida, em nome de Jesus.
profetizar a esperança dentro desse lar. E não só isso, sonhos, projetos, vida. Nós vamos ser realizadores, vamos ser aqueles que vão ver os sonhos se tornarem realidade. Nós vamos sair melhores, em nome de Jesus. Nós podemos estar talvez confinados dentro de casa, mas nós não estamos dentro de cavernas, nós já estamos em pé perante o Senhor, recebendo a instrução de Deus, a voz de Deus, e declaramos a força do Senhor dentro de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que essa palavra possa alcançar o teu coração agora, e a qualquer momento que você visualizar novamente essa mensagem, que ela possa ter o poder de te renovar, te alimentar, te sustentar na tua caminhada, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar a nossa transmissão deste culto online, mas eu quero convidar você para divulgar essas transmissões. Elas, quando acontecem ao vivo, no domingo às 18h45 e também na quarta-feira às 19h30. Antes de começar, chama as pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé e de esperança nesse dia. Deixa Deus te usar para ser alguém que vai apregoar fé, alguém que vai apregoar a vida. Você não sabe se tem alguém deprimido, alguém que está sendo massacrado psicologicamente por causa desse momento que nós estamos vivendo. Deixa Deus te usar para você ser um agente de transformação. E não só isso, quando terminarmos a transmissão, você pode salvar esse vídeo, você pode divulgar para as outras pessoas. Se não no Instagram, no Facebook você consegue, né? É só você procurar lá a página da igreja, que é Igreja, me lembra aí, pessoal, não, esse aqui é do Instagram, IEQBD 7. Agora do Facebook, IEQ Família, né? IEQ Tempo da Família, isso mesmo. Você pode entrar e tem lá o vídeo que você pode salvar e mandar para as pessoas, né? Você compartilha lá abaixo, que dá para compartilhar até no WhatsApp, né? Para as pessoas visualizarem e assistirem depois, amém? Que Deus te abençoe. Boa noite, vou dar a bênção apostólica e fique na paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção consoladora do doce Espírito de Deus seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro em nome de Jesus.